E aí, meus amores, como é que vocês estão? Vai começar mais um Mulher Maravilha Podcast, esse podcast que foi criado, pensado e produzido para você, mulher do Brasil e do mundo, e os seus entornos, seus afetos, seus pares, não é mesmo? Para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta de Moraes, sou radialista por formação, modelo há mais de 30 anos, produtora de conteúdo, colunista do portal da Andreoli, criadora da marca Poesia para Vestir. E aqui ao meu lado, esta minha querida parceira de bancada e jornada, Beth Corrêa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mulher Maravilha Podcast. Eu sou a Beth Corrêa, sou atriz, produtora de teatro. E hoje nós temos aqui nessa bancada uma Mulher Maravilha, eu diria com 2 M's maiúsculos, não é, Roberta? É isso mesmo. E olha só, pessoal, essa entrevistada e esse conteúdo tá imperdível. Ela é escritora, professora, pesquisadora e palestrante. Ela une a ciência e a história para ajudar a cultivar relações mais harmoniosas. Olha o tema, gente, não sai daí. Mestre e doutoranda em História das Emoções pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. Márcia também é doutora em Engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado pela PUC do Rio. Além de publicações científicas no Brasil e no exterior, minha gente, Márcia é autora do livro Por que Casamos? Sexo e Amor na Vida 2, publicado pela editora Almedina. Nossa convidada para lá de especial é Márcia Esteves Agostinho, historiadora das emoções. Márcia, a gente está muito feliz com a tua participação aqui conosco no Mulher Maravilha Podcast. Eu é que estou super contente de estar aqui e honrada, né, pelo convite. A gente que agradece muito, viu, Márcia? E para quem vai ser um prazer aqui, você com a sua generosidade em compartilhar com a gente, quem está nos ouvindo e nos assistindo, tanto conhecimento sobre assuntos tão importantes. Para começar, Márcia, por que casamos, Márcia? Esse é o título do livro dela, de um dos livros da Márcia. E vamos começar falando um pouquinho do livro. O que te motivou a falar sobre isso? Vamos lá. Por que casamos? Pode parecer pergunta, mas se vocês repararem... não é uma pergunta, gente. Não tem ponto de interrogação, né? Porque eu não pretendo dar nenhuma resposta. Porque cada um tem as suas motivações, as situações de vida, né? Mas a pergunta que está por trás desse livro é mais abrangente, né? Então é no sentido de por que nós, como humanidade, continuamos casando, né? Porque por mais que a gente tenha avançado na modernidade, essa tradição muito arraigada, ela continua com a gente. E aí a pergunta, por quê? Né? A rigor, nós não precisaríamos mais casar, porque a gente, como mulheres, né, a gente consegue ter a nossa própria profissão, a gente... Independência financeira, eu ia falar emocional, a gente não tem. A gente não tem. A gente está treinando. A gente conversa sobre isso depois, né? Independência emocional, não sei nem se é uma boa coisa de se ter, né? Sim. Inteligência emocional, sim. Aí sim, mas independência emocional, não, né? Eu acho, enfim, mas a gente pode conversar sobre isso, né? Mas a questão da... por que as pessoas continuam se vinculando de forma tão forte como é o vínculo do casamento, né? Porque fora o vínculo do casamento, só o vínculo de sangue. Sim, né? Exato. A gente que é mãe, a gente sabe, né? O que é o vínculo de sangue. Como sabemos? Tem nada mais forte. E aí, o que eu parei para pensar foi que, num determinado momento, muitas mulheres passaram a não querer mais ser mãe, né? E não querer casar também. E aí, por tabela, porque uma vez que você é financeiramente independente, você casaria para quê? Para ter filhos, né? Mas nem para ter filhos você precisa casar, porque você pode fazer inseminação artificial. Exatamente. Né? Então você não precisa, a rigor, casar, você não precisa para nada. Então por que a gente continua casando? Aí vocês vão me perguntar, mas quem disse que a gente continua casando? Basta pegar... As estatísticas mostram que continuamos casando. E a gente casa mais do que separa. Sim. Né? Então, por que é isso? Embora seja um assunto controverso, né? A gente tem muitos dados de que os divórcios, etc.,
mas eu percebo que a gente continua casando mais do que separando. Mas aí a gente tem que ter um cuidado, tá? Tá. Muita coisa que aparece na imprensa vem de estatísticas dos Estados Unidos. Não é nem internacional, não. É dos Estados Unidos, que é onde tem mais pesquisa. Então é natural. Então às vezes a gente lê uma pesquisa e não tem ideia, ela que não tá falando do fundamentada- Brasil. Tem que saber de onde exatamente. Que está Qualquer fonte. fundamentada culturalmente lá, né? Que é uma Por uma cultura s- totalmente diferente da nossa. Exato. E além, ou seja, a gente, pelo fato da cultura ser muito diferente, você tem explicações diversas para um fenômeno, mas que o fenômeno também é diferente do nosso. Sim. A nossa taxa de divórcio, ela nunca chegou perto da americana. E a relação entre divórcio e casamento também é Também muito é outra. diferente o caso deles, a gente poderia conversar, mas é muito diferente do nosso. Então, olhando para a situação brasileira, né? Você vai dizer, mas não tinha divórcio porque não era permitido, não existia. Ok, mas aí a gente tem estatísticas de separação, tem estatística... que era o disquite, quando a gente era criança, né? Desquitada, né? Então, mas mesmo se você juntar, né? Depois que foi sancionada a lei do divórcio, você juntar a estatística dos separados com os divorciados, ainda é muito menos do que os casados. E se você resolver ser um pouco mais frouxo na sua definição do que é casado, eu considero, a lei brasileira também considera que morar junto já é casado. Exato. Né? Tipo, Exato. tem união Eu acho isso estável. também. Ou seja, casar para mim não é só com papel passado, não. Tipo, é constituir um dia a dia, um cotidiano com alguém sob o mesmo teto, né? Você vai compartilhar, somar e etc. Uma série de questões, os universos, né? uma parceria. É Ou super seja, casado. Quando você decide, vocês dois, né, o par, decide constituir essa entidade, essa né? sociedade, essa micro. parceria. Sim. Isso é já casamento. E você precisou decidir para isso. Porque tem muita gente, principalmente os mais jovens, que moram até juntos, mas esses não são casados. Qual é a diferença? Eles nunca fizeram esse pacto, esse compromisso um com o outro. Eles simplesmente foram. Assim. E às vezes vão por situações muito práticas, do tipo, eu tô morando em tal lugar, arrumei um emprego não sei aonde, você mora mais perto, eu posso ficar aí você vai levando a mala, né? Daqui a pouco você tá colega de quarto. Aí virou colega de quarto, aí vamos dividir a despesa, ok. Poderia ser qualquer pessoa, não precisava ser um amigo, exato. Podia. Às vezes era até melhor que fosse. Falta esse acordo, né? Esse acordo esse morar junto. Mas tem uma questão... eu acho que, desculpe, Beth, eu acho que é um acordo mais emocional do que prático, não é? Total. Há de se estabelecer um acordo. Adorei o seu comentário, Roberta. Sabe por que eu adorei esse comentário? Você falou prático ou emocional, não é isso? Eu trabalho com um conceito que eu acho muito bacana, porque eu uso por causa disso, né? Que é a emoção enquanto prática. Tá? Isso é um conceito da história das emoções, em que a emoção, ela não é só ou simplesmente uma expressão do seu sentir, né? A emoção é algo que você pratica ao longo da sua vida. Então, a prática do amor, por exemplo, é aquela coisa do todo dia você acorda, regar a plantinha. Amor pela plantinha. Você vai, todas as nossas relações de amor, né? Isso. Todas as nossas relações de amor. É uma prática. Amor. E se você não pratica, você para de amar. Tá? Ninguém ama de verdade aquela coisa abstrata, aquela coisa lá no ideal. Não é. Sim. A gente ama no dia a dia. Exato. Porque se não for no dia a dia, não interessa. Exatamente. Não faz diferença. Exatamente. Né? Então, emoção é prática. Né? E aí, isso, eu estou desviando um pouquinho do nosso assunto, mas a gente pode voltar. Perfeita a colocação. O que acontece? Por que eu digo que eu uno ciência e história para ajudar a ter relações mais harmoniosas, né? Porque o que traz a harmonia das interações entre seres humanos, né,
é tá com as emoções harmônicas, como se fosse música, harmonia no sentido musical, né? Orquestra afinada, né? Afinadinho. Você tá me lembrando daquele filme Divertidamente, em que as emoçõezinhas básicas, no caso de uma criança, mas que tá tentando ali uma coisa equilibrar com a outra. Exato, tá tentando harmonizar. E uma forma de você harmonizar é atentar para as práticas emocionais, para as suas práticas emocionais. Do tipo, como é que eu demonstro tal coisa para o fulaninho? Como é que eu respondo quando fulano me faz tal coisa? Né? Ou que práticas, ou que hábitos eu tenho que promovem tal resposta emocional a outra pessoa, ou que gera em mim um certo sentimento uma bom. Reação. Enfim, quando você atenta para a prática, tá? Fica tudo muito mais na sua mão, fica mais palpável. Você é dono de você, a gente é dono da gente mesmo e das nossas próprias emoções. Né? E tudo bem que a gente fala, controlar as emoções. Eu não sou muito pelo controle, não. Eu acho que também não é por aí. Eu sou mais do tentar entender o que é aquilo ali e harmonizar. Exato. Porque se a gente controlar as emoções, a gente vira um robozinho. Mas a gente não controla. Né? Eu acho que a gente não controla. Eu acho que a gente não controla. Acho que a gente tem pretensa intenção, algum tipo de controle que humanamente é impossível. Ainda mais quando você perde a cabeça por algum motivo, né? Que bate muito mais rápido do que passar pelo cérebro. Sim, sim. É muito difícil. Eu quero aproveitar um gancho que você colocou agora. Eu vi um comentário teu a respeito do filme Divertidamente, né? Que você fala... Eu ainda não vi, tô louca para assistir. Eu vi. Ou para acessar e assistir. Tá em cartaz ainda? Nem sei. Eu acho que não mais. Mas aquilo fala muito sobre nós, adultos, né? Muito mais do que para crianças. Gente, fica a dica para quem não sabe, não é um filme infantil. É para nós. É para nós. E você fala sobre o olhar do quanto é perigoso, que é o caso de uma personagem do filme, se desfazer, jogar no lixo, aspas, as convicções. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente está dizendo, porque a partir do momento que nós temos uma vida a dois, nós temos a nossa identidade, não é? São dois mundos que vão se complementar. Porque essa história de que a gente... eu tenho a minha metade da laranja. Não, gente, porque aí você já está metade. Você é você com o teu universo inteira, com os teus medos, agonias, aflições, limitações, crenças limitantes, emoções, etc., com o teu bem, com o teu lado luz, sombra, que vai se complementar com aquela outra pessoa que carrega o mesmo kit no seu universo, tá certo? Então, nesse dia a dia, quando a gente se desfaz das convicções... Acho que a gente perde um pouco a identidade, não é isso? Nos fale sobre isso, por gentileza. Eu acho... Ali no filme, vocês não viram, né? Não, eu vi. Você não viu. Mostra como é que para ter uma... Como é que você usava, né? Jogar a convicção fora, jogar a convicção literalmente no lixo, né? Para poder transformar a sua atitude, para poder transformar o seu comportamento. Ou seja... mudava a sua identidade. Exato. Né? Mas eu acho aquilo me tocou muito. Eu acho que mais grave, se é que é possível, você perder a sintonia com a sua identidade, é você alterar a sua prática, as suas atitudes, o seu comportamento de forma a você não se reconhecer em coisa nenhuma. Não é você simplesmente trocar de uma identidade para outra, não é isso. Você simplesmente não se reconhece mais. Como essência, né? Como essência, né? E aí você acaba, eu acho que tende a causar danos para quem está em volta de você. Claro. E, por tabela, reverbera em você causa mesmo. Dano para você também. Eu acho que convicção é uma das coisas mais importantes que a gente tem que resguardar, né? Sim. Só tem que ter cuidado, porque resguardar suas convicções não quer dizer ser teimoso, não. E nem manter uma verdade absoluta, porque não somos donos da razão. Quando a gente fala em convicções, a gente fala em termos de valores, aqueles valores fundamentais que fazem, daqui eu não passo, isso aqui eu não faço porque está além
do meu limite. Que me fere essencialmente de alguma maneira. Essência, né? Isso vai contra a minha convicção do que é bem e o que é mal. Né? Não, interessantíssimo. Então, Márcia, a gente voltando aqui você falando um pouco do teu livro, do porquê casamos ainda hoje, porque montamos essa parceria, muito se fala que a mulher, como você estava comentando, né, há muitos anos atrás, se dizia, quando o homem ia casar, você vai se enforcar, coitado. Tinha esse clichê, né? Esse bordão para os meninos. E as meninas eram, nossa, você vai se casar, parabéns, você vai ser salva. Quando, na verdade, mesmo, claro, muito anos atrás, algumas décadas atrás, isso já era, sempre o casamento foi mais trabalhoso para a mulher e não para o homem. Então já tinha uma inversão de valores aí. A mulher ia para o casamento como se estivesse sendo salva. Não, ela está tendo mais trabalho. E hoje, com a mulher trabalhando, com carreira, com autonomia financeira, ela vai para um casamento, hoje, claro, com um olhar um pouco diferente, mas a gente carrega ainda essa questão de que a mulher vai ser salva. Não, você ainda está solteira? Mas para o homem tudo bem, mas é muito mais trabalhoso para a mulher, e a gente trazia essa questão de que para a mulher era uma salvação, e para o homem, o cara vai se enforcar, né? Quando o casamento era mais trabalhoso para a mulher. E hoje, você acha que, como é que você vê essa questão da modernidade com esse casamento ainda, digamos, tradicional, vou dizer, como forma, né? Claro que necessariamente, você acha que ele está ligado ainda ao catolicismo, ao cristianismo? Quando ele acontece hoje? Eu acho que não, tá? Eu acho que não está ligado a nenhuma religião em si, tá? Em qualquer cultura, nenhuma cultura deixou de casar, nem mesmo a americana. ninguém abandonou o casamento, tá? Mas eu acho que é importante a gente considerar 3 aspectos aí para poder responder a sua pergunta, que é tão complexa, mas vamos lá. Uma é a questão cultural, já que você tocou em religião, a questão cultural de cada povo, de cada época, claro, né? A outra é a questão biológica. Não adianta negar, nós somos corpo também. O corpo é biologia, por mais que se diga, os construtivistas principalmente, não, o corpo não é nada, é só uma interpretação. Não é. Corpo é físico, é biológico, é natural, é natureza, é matéria. É melhor aceitar isso, que dói menos, né? Então, você tem o corpo, que é a natureza, você tem a cultura, né, que é a parte que modula o funcionamento desse corpo, né? Você, através da cultura, você pode transformar a beça, o corpo, em várias situações. Enfim, a gente não sabe qual é o limite disso, mas pode, tá? Então, um age sobre o outro, né? E tem o ambiente. O ambiente aqui eu estou considerando do ponto de vista mais abrangente possível. O ambiente pode ser o ambiente social, o ambiente econômico, o ambiente geográfico, o ambiente climático, enfim. Então, esses 3 aspectos, eles se combinam para explicar tudo na nossa vida, no fim das contas. Né? E na questão do casamento, principalmente do ponto de vista da decisão da mulher em se casar, que você colocou, é mais trabalho, né? Vamos pensar lá antes da independência feminina, né? Sei lá, início do século XX, vamos pensar? Você tinha uma situação que, se a mulher não tivesse um pai, ou se ela não se casasse, ela não sobreviveria. Sim. Ela não tinha como se manter. Simples assim. Não tenho o que comer, vou morrer. Mesmo porque a mulher não ia para a escola, não almejava uma carreira como homem, né? Não é nem almejar, não existia. Ela existia. A concepção de direito, inclusive, né? Eu acho que é anterior a isso até. Tipo, era inconcebível, literalmente inconcebível. Exato. Então, se você não consegue conceber algo, como é que você vai criar um direito em torno disso? Exato. Ou seja, então, vamos para a realidade. Era uma invisibilidade, né? Em certas esferas. Sim. Em outras esferas, elas eram as rainhas. Então, não nos esqueçamos, tá, que a mulher sempre teve um valor absurdo,
Tá? A gente diz que a mulher não é valorizada quando ela entra em ambientes que eram tradicionalmente masculinos. Mas, por favor, não vamos esquecer, da mesma forma que a gente não deve esquecer a natureza, não vamos esquecer que a mulher sempre foi super valorizada. Super muito valorizada, não se dizer mais do que necessário. Mas o que acontece? Quando esses dois mundos começaram a se aproximar, a se misturar, né? E por que os mundos masculinos e femininos se misturaram? Por causa do ambiente. O ambiente mudou, a economia mudou, né? Veio Revolução Industrial, né? Revolução Industrial trouxe um monte de mulheres que estavam produzindo, trabalhando à beça, produzindo uma economia, praticamente a economia da Idade Média foi toda doméstica, sim, né? Se não fossem as mulheres, né? Por exemplo, não teríamos cerveja, porque quem fabricava cerveja, historicamente, sempre foi mulher, né? Eram as mestres cervejeiras. E aí, com a Revolução Industrial, e você traz a produção para debaixo de um galpão, que a gente chama uma fábrica, para ter maior eficiência, para ser gerida e tudo mais, você acaba trazendo um monte de mulheres que faziam aqueles serviços em casa para fazer debaixo do teto. E aí a coisa começa a mudar, né? Por quê? Porque entra o tal do salário. Sim. Quando entra o salário te dá mobilidade. Liberdade, né? Não sendo, porque a liberdade é uma coisa mais ampla. Vamos falar da mobilidade no sentido de que você tem... É um capital móvel, né? Porque quando você... imagina uma costureira, porque costureira sempre houve, né? E a industrialização continua tendo o trabalho da costura, não necessariamente da costureira, mas tendo. Então, você imagina que no início você tinha, para fazer sua roupa, da família, a mulher estava lá dentro e fazia a costura dentro da casa dela. Não tinha meio de troca aí, não tinha dinheiro envolvido. Então, sim, ela fazia a roupa para ou podia até trocar, né, a roupa com o bolo da vizinha, né? Os escambos. Os escambos. Mas mantém a economia num certo tamanho, numa esfera limitada. Quando essa mesma costureira vai trabalhar na fábrica, ela ganha um salário. Com esse salário, ela pode... Vamos considerar que fosse um salário digno, tá? Só para facilitar o raciocínio, tá? Vamos dizer que era digno, que dava para sobreviver, tudo bem, né? E aí, só que aquele dinheiro, ela pode subdividir mais do que ela poderia subdividir uma camisa. A camisa só dá para trocar por coisas que tem mais ou menos aquele valor. Equivalente. O dinheiro ela pode subdividir em várias outras coisas, ou pode ela juntar aquele dinheiro para comprar uma coisa. Aí já veio o termo comprar. Para comprar uma coisa maior, ela pode investir, porque aí vem a questão do valor do dinheiro no tempo, juros. Então, vale a pena você juntar, investir em algo que aquele dinheiro vai render. Isso tudo vai te dando a tal da liberdade. Né? Vai aumentando o seu poder de agir, de autonomia diante da autonomia, de mobilidade, de sair daquele lugar. Exatamente, porque você, inclusive, você pode arrumar emprego em outro lugar, né? Você pode continuar produzindo em outro lugar, em outra cidade, enfim, né? Essas coisas foram transformações culturais, lógico, né? Mas principalmente ambientais, o ambiente todo mudou. Então, quando você, uma mulher individual, vai tomar uma decisão, você toma a decisão pensando naquelas coisas que te movem internamente, nas demandas de sobrevivência que você tem. Eu tenho que ter um salário, eu tenho que conseguir um jeito de ganhar dinheiro para poder comprar comida, o que seja. Eu tenho que ter alguma satisfação na vida, né? Tem que ter algum prazer. Como é que quer dizer, com a modernidade, as opções aumentaram muito. E como é que eu gerencio tudo isso? Né? Como é que eu gerencio? Quando você tem muitas escolhas a serem feitas, e eu já ouvi falar em pesquisas que as mulheres fazem não sei quantas tomam mais decisões do que um homem num dia só, enfim, não sei. Acho que eu também já ouvi alguma coisa assim. Sim, não tenho os dados, mas quem sabe? A prática mostra que sim, né?
Aí, na década de 60 para cá, as mulheres se viram com o mundo à frente delas. E aí começa a testar, vem para cá, vou para lá, o que dá para fazer aqui, o que dá para fazer lá, qual é a vantagem disso, qual é a vantagem daquilo. Por exemplo, por que eu fiz engenharia? Porque eu sou adolescente da década de 80. Tem coisa mais libertadora uma mulher fazer engenharia naquela época, hoje? Sim. Não, imagina você fazendo engenharia num curso praticamente masculino. Como é que era a tua classe? Não, até que eu fiz engenharia química. Química, né? tá. Engenharia química, aliás, isso a gente vai para um monte da coisa, vocês trazem de volta. Tá? Tá tudo tranquilo. A engenharia química, ela tem muita mulher. Né? A minha verdade. turma era 50% de mulheres. Poxa, bacana. Era muita mulher. É verdade. Mas as engenharias em geral era 10%, 20%, né? Mas por que eu fui para engenharia química? Primeiro, eu sempre amei química, né? E, aliás, eu me lembrei quando, sabe, tem uns estalos da vida, quando que eu falei assim, eu gosto mesmo de química, e como que eu descobri na minha cabeça de pré-adolescente ou adolescente a tal da biologia, a tal da natureza, né? Como que foi esse start? Foi muito legal. Você? Para mim, né, quando eu lembro, eu estudava num colégio que não existe mais, no Meier, no Rio de Janeiro, chamado Metropolitano. Tá. Todo mundo que estudou lá tem um orgulho enorme de, eu sou do Metropolitano, a gente se encontra no mundo, né? Você estudou no Metropolitano, é aquela coisa. Mas nós tínhamos professores fenomenais. E tinha um professor de biologia que ele implicava com os alunos, brincava com os alunos, né? E dizia, você vai chupar um prego, coisas desse tipo. E aí, numa dessas, ele mexendo com um aluno lá, ele falou, vai chupar um prego. E eu tinha acabado de sair de uma aula de química, com um professor fantástico também. E aí, eu virei assim, professor, Maria, por quê, né? Perguntar, eu sentada na última fileira, né? Professor, este prego aí é o mesmo da aula do Zé Flávio? Aí ninguém entendeu nada. Ele, como assim? Esse prego, ele é feito de ferro. É o mesmo ferro da biologia que tem nas hemácias, é o mesmo ferro que tem no prego que a gente estuda na aula de química. Aí ele, lógico. Para mim não era lógico. Uhum. Eu tinha 11 anos, fascinada, 11, sim. 12 anos. Para mim não era, para mim era tipo manga de camisa, manga fruta, né? Uhum. Para mim ferro, tinha um ferro da biologia e um ferro da química. Quando eu descobri que era o mesmo, sabe quando vem aquela imagem do universo todo fazendo sentido? Tudo se conectando. Tudo se conectando, aquela complexidade maravilhosa, dando vida às coisas mais lindas que a gente tem no mundo, tudo feito com uma meia dúzia, algumas centenas de elementos. Eu fiquei, fascinada. Né? Eu tenho que estudar isso. E aí, eu falei, vou fazer química, mas aí vem a história das mulheres da década de 80. Sim. Não, fazer química para ser professora ou trabalhar em fábrica de laboratório, não. Engenharia que dá dinheiro, porque aí tem que dar dinheiro, porque eu não quero depender de ninguém para viver. Engenharia química. Exato, Sim. combina os dois. Então, eu fui fazer engenharia química, né? Essa é essa coisa da decisão, Sim. né? Por quê? Porque para nossa geração já havia a permissão de você entrar em ambientes considerados masculinos, né? E aí a gente ia tateando, né? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo Sim. outro, né? Por exemplo, eu tinha uma certa dificuldade no ambiente corporativo, sei lá, 30 anos atrás, 35 anos atrás, nem me lembro mais, né? Com a questão de flexibilidade no tempo, né? Na carga horária, né? Tá. Você chega para trabalhar no escritório ou numa fábrica, o que for, você tem que chegar cronometradamente, bater ponto, enfim, tem que ficar até terminar aquela sua responsabilidade naquele momento, você não pode se deslocar daquele lugar, igualzinho às fábricas do século XIX, Sim. da Revolução Industrial. Aí eu pensava Os assim, operários, né? como é que vai ser quando eu tiver filhos? Você pensou isso durante a faculdade já? Os primeiros estágios, né? Tá. Quando eu comecei a Primeiros trabalhar. estágios, tá. Começou a perceber na prática. Eu falei assim, como é que vai ser? Você já queria ter essa ideia de ter filhos, de casar? Para mim era natural. Natural, tá.
Né? Era uma coisa que naturalmente iria acontecer. Tipo, o que é ser bem-sucedido na vida? Sim. Né? Ter uma profissão, casar e ter filhos. Sim. Aliás, eu continuo achando até hoje, tá? Isso é tipo um ideal de sucesso. Não quer dizer que quem não tenha tido uma dessas coisas não possa se considerar bem-sucedido. Pelo amor de Deus, estou falando que quero sucesso para mim. E, nesse sentido, pode ser até que seja uma convicção que se arraigou, sei lá. Mas o fato é que quando você tem que transitar nesses vários mundos, você percebe que aquele lugar onde você está entrando não foi preparado para você, não foi preparado para as suas demandas. Sim, menstruação. Não tem a menor condição, tá, de você menstruar e trabalhar numa fábrica daquela época, né? Demorou muito, tá? Demorou pelo menos 20, 30 anos de mulheres já ocupando as fábricas até elas terem banheiros apropriados para lidar com a sua questão mensal, né? Então, não dá para dizer que é só coisa da sua cabeça. Não, você tem um corpo que te demanda muitas coisas. E aquele ambiente estava preparado para o mundo masculino. Então, como é que você faz para que o ambiente seja preparado para as suas demandas, né? Nesse sentido, eu acho que, sem querer entrar em polêmicas, né? Porque polêmica é aquela coisa que não tem solução no geral, né? Polêmica só tem no particular. Por isso é polêmica. Por isso é que é polêmica, né? Ele começa e não tem uma resolução. Né? Então, como é que você faz com que o ambiente seja apropriado para as demandas femininas? Não é negando o feminino. Não é dizendo que homem e mulher são iguais. Não são iguais. Não são. Graças a Deus. Não são nada iguais. Mas são equivalentes. O que é equivalente? Vale a mesma coisa. Para os dois. Os dois têm o mesmo valor. Homem e mulher têm o mesmo valor, mas são diferentes. Então, vamos respeitar as diferenças e vamos adequar os ambientes para essas as demandas de cada universo. Não é? Né? Então, muito cedo eu me dei conta que aquele mundo corporativo, por mais que eu tivesse grandes chances de crescer muito, me dar muito bem naquilo ali, primeiro, não estava adaptados para as minhas demandas, nem fisiológicas e nem emocionais, né? Aí eu descobri que eu tinha como eu gosto muito de estudar, eu tinha uma opção. Mais uma coisa para decidir, né? Mais uma angústia. Mais uma angústia, exatamente. Eu podia ir para a carreira acadêmica. E a carreira acadêmica, ela está muito mais adaptada para o mundo feminino. Evoluída, né? Do que evoluída, essa é a palavra, evolução. Aí que tá, eu acho que não é evoluída, não. Não é? O mundo acadêmico, ele foi preparado, ele cresceu, ele coevoluiu com homens intelectuais. E há uma diferença grande entre o homem intelectual e o homem que não é intelectual. A postura é diferente, as atitudes são diferentes, o comportamento é diferente. O homem intelectual, ele fica sentadinho, horas a fio, numa cadeira, lendo, estudando. Parece menina, né? Mulher faz isso tranquilo, ela pode ficar um dia inteiro sentado. O homem que não é intelectual não aguenta ficar dentro de uma sala. Ele está resolvendo coisa que resolve lá, né? O executivo. Né? O homem executivo... como é que chama? A atitude necessária para um executivo de sucesso, ela é de um macho alfa. Né? De certa forma, eu vou provocar um pouquinho aqui essas barreiras entre cultura e natureza. Tá? Mas o macho alfa é aquele que lidera, que toma decisão, que não fica angustiado quando tem dois caminhos. Ele vai, azar, se esse não for melhor, a gente muda a rota lá na frente. Mas decide, executor, né? Toma decisão. E o intelectual, não. Ele é aquele que pensa. Fica aqui no teórico, né? No abstratismo. Isso. E que no mental. Que é muito parecido com mulher. Né? Então, o mundo acadêmico já era preparado para a mulher.
Entendo, não é que ele evoluiu, ele já era ele já era, ele não evoluiu. Do homem intelectual. Ele já era, Sim. né? E é interessante a questão do banheiro, né, que eu estava falando. Se não me engano, em 1872, a legislação brasileira do Império ainda permitiu a entrada de mulheres para a universidade, né? Entrada oficial em massa relativa, né? Porque desde a década de 20, você já tinha, na escola de medicina, você já tinha curso de parteira. Então, as mulheres já estudavam 2 anos na mesma sala de aula que os homens, então já existia. Mas em 1872 foi oficializado, ok, sejam bem-vindas mulheres aos nossos bancos escolares, né, das universidades. Primeira coisa que precisou ser feita para poder executar a lei: construir banheiros femininos. Gente, sensacional, né? São coisas que a gente jamais vai nesse lugar pensar sobre isso, etc. Mas faz parte da vida da gente. Claro. Né? Então, voltando à sua pergunta, Beth, sobre para que eu vou me casar se dá muito mais trabalho? Né? O trabalho feminino, né? Tô só jogando mais uma questão entre tantas que você levantou, porque hoje, né? Mas essa é ótima a sua questão. A maternidade, a gente no século 21, 2024, com todas as questões de liberdade, de relacionamento aberto, de tanta coisa que a gente pode conversar também. Por que as pessoas ainda continuam se unindo, como você falou, nessa parceria, que você comentou sobre os jovens, que eu achei bem interessante. Que eles vão morar junto, mas não tem esse acordo ainda. Vamos lá, né? Mas como é que fica o casamento então, nesse momento? Só pegando o gancho que você tinha colocado antes, do trabalho. Sim. Né? Fala assim, muitas mulheres, eu tenho ouvido falar hoje, né, depois dos 50, começando a se divorciar. Decide se divorciar, né? Porque eu já não tenho mais filho para cá, já está tudo criado. Ou eu nem tive filho. Já estou aposentada. Ou eu tenho uma pensão, ou sei lá o quê. Ou trabalho, tem minha carreira, tô tranquilo, os filhos estão criados. Para que eu vou aturar esse chato aqui que só me dá trabalho, né? Certamente existem casos assim, não devem ser poucos, não. Sim. Né? Mas a questão o trabalho doméstico, a mulher sempre foi habituada, né? Tipo, é a prática da mulher ao longo da existência humana, né? Isso passa a ser uma carga extra quando ela também trabalha fora. Sim. Se ela não trabalhar fora, né? Tipo, o marido não dá trabalho, porque aquela é a função dela. E ele cumpre, teoricamente, a função de ser provedor. Que era dele, então, sim. É um acordo bem razoável, né? Você traz o dinheiro e arruma a casa. Você compra a comida, eu faço comida. Problema nenhum. Agora, de fato, quando a mulher, ela põe o dinheiro em casa, ela trabalha fora de casa, e ela chega em casa, ela tem que fazer tudo e ainda dá uma mesadinha para aquele homem que está ali, sei lá, fazendo o quê? Não dá, né? Na hispana. Não dá. Para quê? Você tem liberdade hoje para isso. Então, as mulheres hoje podem escolher sim e devem, né? Resolve sua vida. Agora, a nossa pergunta inicial do porquê que mesmo ainda continuamos casando. Por que ainda continuamos casando, né? Uma imagenzinha aqui, um exemplo. Meus filhos estão na faixa dos seus 20 e poucos, né? Você tem 2 filhos? Eu tenho 2 filhos, uma menina de 24 e um menino de 26. Uma mulher e um homem, né? Enfim. São adultos, eu não me dei conta ainda, né? Mas eles têm amigos nessa faixa dos 20 e muito, 30 anos, né? E aí a gente vê várias situações acontecendo, né? Tem aquele que já namorava há muito tempo e a namorada engravidou. Ótimo, então vamos aproveitar para fazer uma grande família, vamos casar, maravilhosos e felizes da vida. Tem aqueles que já namoram há muitos, sei lá, 10 anos, não sei há quanto tempo, e não pensam sobre o dia seguinte, vai levando e vai indo, cada um na sua casa, mas vai indo, não sei onde termina. Tem aqueles que se encontram, se apaixonam loucamente, um ano depois
estão casados, né? Tem aqueles que namoram por alguns anos e começam a planejar como antigamente se fazia, né? Que noivam, né? Fazem festa de noivado, planejam o casamento para daqui a 2 anos. Vão comprar o imóvel. Compram um imóvel. Mobiliar, fazer a festa. Tem isso. E ainda tem aqueles que tem um específico que tem tá casado, tem uma casa, né? A namorada, um exemplo que eu falei aqui antes, né? A namorada acaba por trabalhar perto da casa dele, então fica mais cômodo para ela ficar na casa dele. E ele fala assim: então você já está sempre por aqui mesmo? Vem. O modus operandi se encaixa. Na verdade, parece que a gente hoje abriram várias possibilidades, que você está falando. Algumas bem parecidas com os que a gente viveu e até anteriormente, né? Algumas situações. Mas parece que a gente abriu um pouco mais o leque de opções, né? Mas elas continuam acontecendo, essa é a verdade. A gente não perdeu nada, né? A gente só ganhou opções. Sim. Mas aí a angústia aumenta, né? Se a gente tem mais opções. Porque antes a mulher conhecia o namorado, o amigo do irmão, numa festinha, o rapaz da escola, meio que já começava a namorar e já vai ser meio que aquele mesmo, né? Hoje a gente já tem o direito de poder escolher, de ter mais de uma experiência. Sim. E a mulher mesmo hoje vai casar mais tarde, porque ela namora aqui, namora ali, isso aqui não encaixou, isso aqui não deu, vai tendo várias experiências amorosas até um dia resolver casar, se resolver, né? Aí tem o... Fala. Eu sou uma mulher que eu acredito no amor. Eu vou te dizer, eu já me casei 3 vezes. E eu continuo acreditando no amor. Eu continuo acreditando que a gente possa se unir, conviver dia a dia, eu estimular essa pessoa que está comigo, essa pessoa me estimular, a gente compartilhar, somar, se entregar, se doar e se fazer o melhor possível. Se proporcionar o bem, o afeto, o carinho, etc. Eu continuo acreditando nisso. Você acha que por trás dessa complexidade toda de por que casamos, ainda tem a coisa do amor? Graças a Deus, eu diria. Ótima colocação, Roberta. O seu comentário é muito importante. Ele parece simples, mas não é. Porque a gente tende a buscar razões para casar nas coisas concretas, nas coisas racionais. Isso. E a gente tende a subvalorizar o mais importante. O afeto. Não é? Claro, não troca, é? O afeto, o carinho. Porque se você pensar bem, hoje ninguém precisa se casar. Exato. Então se casa por quê? Você está respondendo. A gente precisa do conforto emocional, a gente precisa saber que tem alguém do nosso lado que conhece a gente de verdade, inclusive quando a gente acorda com a cara amarrotada. Que são milhares de vezes. Não é? Não é? Né? Descompensada. Sei lá, triste. E que a pessoa tá ali, né? E ela tá ali. Lado. Ela tá ali e ela construiu memórias com você, né? Você construiu memórias com ela. Quando você esquece alguma coisa no sentido... Não é aquilo... Você está esquecendo que teve isso aqui tão importante e ela te lembra. Falo isso em relação a irmãos também, né? É uma testemunha da sua vida. Testemunha da sua vida. Não, eu acho que você falou, ela te lembra daquela coisa importante. Muitas vezes esse parceiro, essa parceira... ele te lembra em alguns momentos mais desafiadores de quem você é. Exato. Exatamente. Não é o que a Beth falou quanto a ser uma testemunha para a sua vida. A gente precisa dessas testemunhas na vida da gente. Eu acho fundamental. E não é só na idade adulta ou na velhice, não. Né? Mesmo na adolescência... é muito importante. Se vocês repararem, aqueles casaizinhos que namoram, né? Porque é os namoradinhos, não tem? Sim. Esses casais que namoram, eles me parecem, vocês observem e me digam, eles me parecem mais centrados do que aqueles que ficam por aí, entende? Esses me parecem mais tranquilos no sentido, eu vou conseguir fazer boas escolhas na minha vida. Mais resolvidos, são mais resolvidos, né? Eu acho que sim. Então,
talvez, eu estou pensando aqui junto com vocês, né? Talvez o crescimento tão grande das redes sociais e depois da pandemia que afastou as pessoas fisicamente, né? Exato. Esquecendo que a gente é um corpo físico, né? Que tem demandas físicas, né? Esses adolescentes que foram privados dessa convivência com outros da idade deles, sim, e tudo de viver mais, essa juventude, essa adolescência, né? de viver essa adolescência, de entender seus afetos, né? Esses eu acho que a gente precisa arrumar um jeito de recuperá-los, Sim, de trazer de volta para a volta. vida complexa, que é rica em escolhas, em afetos, em testemunhas, Sim. né? Esses talvez fossem os que mais precisem hoje namorar. Né? Não digo namorar para casar, não, porque aliás eu acho até bom ter bastante namorados, não ficantes, mas diferença entre o ficar e o namorar. Da mesma forma, qual é o equivalente ao você mora junto ou é casado? Ou é casado, É uma questão de exato. compromisso. Exato. Né? Perfeito, É só o que você falou lá isso. atrás. Quando duas pessoas vão casar no sentido de formar ali uma parceria, elas fazem um acordo, vamos então fazer. Tá. E os jovens, como você falou, às vezes o morar junto, vamos morar ali, tá, mas os dois, na verdade, acabam virando um casamento. Sim, com acordo, o outro isso. sem acordo, né? Sim, sim. Vamos falar dessas relações também com relação à concepção, né? Ao conceito de fidelidade e de importante. monogamia. O que é que você pensa sobre isso? Penso muitas coisas, mas... Bora. Eu primeiro separaria fidelidade de monogamia, tá? Porque você pode ter, como em outras culturas tem, a poligamia oficial, legal e tudo mais, Sim. e ainda assim tem infidelidade. Porque se o combinado eu dividir você, meu marido, com mais 3 esposas, se aparecer uma quarta ou quinta, você está traindo. Aí, caramba, tá fora do acordo. Sim. Está fora do acordo, né? Então, exatamente isso. Para mim, infidelidade ou traição, infidelidade é trair um acordo. Trair um acordo. Um acordo, seja qual for. Traiu aquele acordo, você está sendo infiel. E isso, a infidelidade é um mal absurdo para a alma. Sim. Não há ego que aguente a rejeição. A Os rejeição. destroços da infidelidade são trocados, violentos, né? São violentos. Só que a gente, da década de 60 para cá, principalmente, a gente habituou a focar muito no indivíduo, no sujeito, né? Então é a minha liberdade, a minha autonomia, o que vale é eu ser feliz. E esquece que você pode estar causando um mal horrível para o outro. Mas o outro não tem valor, o outro é o outro, que se dane o outro. Eu vou exercer minha liberdade, eu estou falando aqui do meu corpo, eu vou usar o meu corpo do meu jeito, que se dane a Beth, que se dane a Roberta. Entende? Eu acho que eu sou um ET. E aí... Porque eu sou muito preocupada, sabe? E aí vem aquela coisa, eu estou lendo um livro recentemente agora, que fala sobre... Conta pra gente o nome do livro. Eu acho que não tem em português ainda. Collective Illusions. Tá. Ilusões coletivas. Interessante, né? hein? Bom título. O que ele trata é sobre essas coisas, como você falou assim, então eu sou um ET aqui. As pessoas se acham ETs em várias situações. Sim. Por quê? Porque elas acham que o mundo inteiro pensa determinada coisa, acredita em determinada coisa, só que ela pensa totalmente diferente. Ela Então, acha fora do... Ela se cala porque, tipo, eu sou um ET aqui, né? Todo mundo acha que é importante exercer a sua vontade, a sua libido, ficar com quem quiser, só eu que acho isso errado. Então, eu me calo, né? Então, eu me calando, você reforça a ideia de que a maioria, ou de grande parte, sente aquilo que você não sente, né? E aí, mesmo que a Beth sinta a mesma coisa que vocês nunca vão saber uma das outras, porque as duas estão caladas, né? E então essas ilusões vão crescendo até serem consideradas verdades, né? Então, como é que você consegue sair desse loop aí?
conversando, mas conversando pessoalmente. Sim. Não tem como fazer por mensagem, não tem como fazer virtual. Né, que é muito do nosso mundo hoje em dia. Isso só na conversa onde você tem fé no outro, que você confia, mais uma vez, fidelidade, confiança, lealdade, ter fé. Tá tudo mesmo, o mesmo radical da palavra. Tudo, no fim das contas, é fé. Você só vai falar o que você acha que é contra a manada para alguém que você confia. E dificilmente você vai confiar em alguém que você não está olhando no olho. Ah, certamente. Né? Sim. Então, esse afastamento que a gente tem tido, né, por uma série de questões ambientais, né, que a tecnologia, a rede social entra como o ambiente, né, mudando o ambiente, tem nos prejudicado nesse sentido. A gente tem ficado cada vez mais desconfiado, né? Exatamente. E isso tudo nos enfraquece emocionalmente, nos fragiliza. Né? Porque a gente precisa, como espécie humana, biologicamente, inclusive, da confiança de que que não seremos abandonados, que vai ter quem cuide de nós. Né? A gente pode até falar de traição em vários âmbitos, né? Numa amizade, numa família. Quando você se sente traído no sentido de fidelidade por um irmão, por uma irmã, por alguém próximo, algum amigo, é a mesma dor, né? É a mesma dor. É a dor da falta de abandono. confiança, do abandono, da rejeição de alguma maneira, né? E é o que você falou que eu acho interessantíssimo, né? Que tudo vai de acordo com o que vocês combinaram, né? Então, assim, relacionamentos abertos, que também tá super, né? Estamos ficando. Eu vejo muito gente menteada, né? Com 23 anos. Ai, não, tô só ficando, né? Dando uma, assim, super moderna. Ai, fulana, eu tô só ficando. Ai, ele não me escreveu, né? Ele não me respondeu. Eu falei, ué, mas você não disse que é. Então, pera lá, o que você quer, afinal? Então, a gente, às vezes, quer bancar um pouco moderno, no sentido de que estamos tendo várias relações, mas fica lá doídozinho. E você vê, no jovem, doídozinho, o ser humano continua com a mesma essência, né? Doído porque aquela pessoa não retornou a ligação. Ué, mas você falou que você está nesse lugar. Porque a relação aberta é um acordo, certo? Você fica com quem quiser, eu fico também, continuamos fiéis, mas não somos monogâmicos. Isso. É um combinado. Agora, e quando não é combinado, isso acontece? E o pior é quando a pessoa acha que ela quer agir como se tivesse esse acordo do relacionamento aberto, mas você não pode. Mas ele está num relacionamento fechado, combinado, unilateral. Mas ele quer fazer por fora, afinal de contas, o acordo dele é da monogamia com essa outra pessoa. Mas por fora ele age, porque afinal de contas é meu corpo, é minha vida, eu quero curtir. Mas peraí, mas foi o combinado com aquela pessoa? Exatamente. Agora, tem uma outra armadilha aí, dessa coisa das ilusões coletivas, é que quando a gente acha que, por exemplo, o que é moderno, né? O que é ser moderno? A gente pode achar que uma determinada coisa é ser moderna. Exato. Né? Então, então todo mundo acha, a gente assume que todo mundo acha determinado comportamento moderno ou bom, né? Só que cada um individualmente discorda daquilo. Exato, e tem seu ponto de vista, então, tem o seu lugar de não ajuda ninguém. Exato. Ninguém sai bem dessa situação. Exato. Perfeito. Tipo, todo mundo acha que a relação aberta é boa. Mas todo mundo? Individualmente, ninguém quer. Quem é todo mundo? Eu não quero. Quem é todo mundo? Quem é todo mundo? Quem é esse todo mundo? Não é? Exatamente. Então, eu acho que, principalmente os mais novos, os mais jovens, nessa geração de hoje, por causa das redes sociais, as nossas tinham nossos problemas também, mas enfim, por causa das redes sociais, eles têm mais dificuldade de saber se de fato é todo mundo, sim, né? Ou se é um grupinho só que está falando alto demais. Porque ele é fácil. E que na verdade, coisa, né? que na prática ali não é bem isso, né? Nem se usa desse conceito na vida do dia a dia. Ele não existe na vida real. Ele não existe na vida real. Marcia, tem uma questão aqui que a gente ainda queria abordar com você, que você veio da engenharia e foi para a história das emoções e ainda tem não sei se é doutorado, em ciências da complexidade. Conta como é que você foi da engenharia química para ciências da complexidade, história das emoções. Então, vamos lá. Eu fiz engenharia química, como já falei para vocês, para arrumar marido, né?
Brincadeiras à parte, eu já ouvi muito isso, tá, gente? É sério? É sério. Né? Naquela época, onde estavam os rapazes, Os homens, como é que chama? Como é que falava? Bom partido. Bom partido, né? Os bons partidos, né? Então você vai, só que eu não consegui arrumar marido na engenharia química. Aí o meu irmão é da mesma, estudou engenharia, se formou engenheiro na mesma década. Foi procurar mulher, não? Ele achou uma mulher lá? Ele continua ele achou? Realmente. Ele achou? Não achou? Não. Tá vendo? Então E pouquíssimas eram as engenheiras. Então é lenda. E quando eram químicas. Sim, eu convivi com elas. Sim, E aí, então, eu fui fazer... fui trabalhar, fui para o mercado, mas vi logo cedo que o mercado corporativo não seria adequado para o projeto demandas. De vida Sim. que eu queria, né? Então, eu fui para o mundo acadêmico. Primeira forma de você entrar no mundo acadêmico é fazer um mestrado. Então, eu fui fazer um mestrado na COP também, no UFRJ, só que na engenharia de produção. Eu falei, agora eu vou arrumar marido. Aí, quando eu estava quase defendendo a tese, eu conheci meu marido. Ele foi meu calouro, ele também estava fazendo mestrado lá em engenharia de produção, né? Mas ele continuou na vida corporativa, e eu fui fazer um doutorado. Aí eu comecei a fazer o doutorado. Agora, eu sempre gostei de coisas, assuntos novos, né? Eu sou curiosa e não sei o quê. Então, no mestrado, isso iniciozinho da década de 90, eu fiz em empresas de biotecnologia, que era novidade na época. Aí, quando eu fui fazer doutorado, eu fui fazer um doutorado de sanduíche na Inglaterra, e lá eu descobri a novidade da época, que eram as ciências da complexidade. Eu falei Conta assim, pra gente, isso o que eu é quero essa ciência estudar. da complexidade? Né? Ciências da complexidade não é uma ciência, são ciências no plural. Ciências. Porque quem estuda a complexidade pretende entender como é que a complexidade emergiu no mundo, no universo. Então, você tem... É muito complexo. Complexidade, desde a coisa astrofísica, tá? Até nos sistemas sociais, na saúde, na química. Você tem coisas complexas em todo lugar, né? Por exemplo, quando você vai... Você já assaram pão? Sim, eu já. A ciência da complexidade. Minha mãe é padeira, né? Meu pai também. Então, eles já conhecem o fenômeno da complexidade, tá? Que é como é que num determinado momento, uma coisa que era simplesmente a combinação de coisas simples se torna algo complexo, com propriedades totalmente diferentes, que não eram previstas ou previsíveis... No início, no ponto de partida. No ponto de partida, tá? Então, desculpa. Então, por exemplo, quando você junta farinha com água e sal para fazer um pão, a farinha, a água e o sal é só uma mistura. Sim. Agora, se não existisse ali umas levedurinhas passeando, fermento, né? Passeando ali para transformar esses ingredientes naquilo que a gente depois vai comer, que chama de pão, né? Se não fossem essas leveduras, isso não aconteceria, esse milagre não aconteceria, tá? Então, esse é um exemplo muito cotidiano, mas outro exemplo de sistemas complexos que são muito estudados, muito interessantes. A língua. A língua é viva, né? A gente escuta falar isso, que ela vai se transformando, ela evolui, tal. A língua, ela é um sistema complexo. Ninguém inventou a língua. Alguém inventou a língua? Ninguém inventou o pão. O pão foi descoberto, né? Ninguém inventou a cerveja foi descoberta. Ninguém inventou a língua. O chocolate, tanta coisa, né? O chocolate já foi inventado. Foi? Tem uma história de misturar, bom. Sim, mas porque aí entra, mas os sistemas complexos não são determinísticos. Significa que eles podem ser transformados, eles se transformam, né? Dependendo das condições do ambiente. E em muitos sistemas
humanos, a gente consegue interferir no sistema, a gente consegue modificá-lo, mudando certas condições. Por exemplo, o jardineiro, ele põe determinado adubo, ou mais água, ou muda o solo, e ele vai fazendo com que aquele jardim se transforme do jeito que ele quer. Né? Na mesma forma, as organizações humanas, tá? As empresas, corporações, elas são sistemas complexos, tá? Mas você pode agir sobre eles se você conseguir atuar nas alavancas certas. Tá? E é que vem a dica, que é meio que um segredinho de poucos, né? Mas existe no mundo quem já trabalha sobre isso. Então, a minha tese lá em 2002, foi sobre isso, levando a teoria da complexidade, as ciências da complexidade para o mundo corporativo. E aí eu publiquei o primeiro livro em 2003, que era Complexidade de Organizações, já está esgotado há muito tempo. Né? Mas como é que eu vim parar na história das emoções? Né? Eu, enfim, fiquei 20 anos na carreira acadêmica, professora, eu orientei muita gente, né? Mestrado, ou trabalho de fim de curso. E aí eu me afastei da universidade, fui morar nos Estados Unidos por questões familiares de saúde, né? Do meu filho, e lá eu falei assim, vou ficar aqui, ok, a gente cuida de filho, mas dá para fazer mais alguma coisa? Quase você não gosta de estudar, não tem curiosidade sobre nada, e aí vamos aproveitar. A universidade que ele estava era tão fantástica, eu falei assim, eu quero estudar aqui. Até hoje, eu entro no campus e eu falo assim, meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui. Sabe, tem uns lugares que são sagrados para gente. Sim. Aí eu apliquei para o mestrado lá, né? Depois de um processo seletivo bem difícil, porque como é que eu ia explicar? O que é uma engenheira já, professora, quase com 50 anos, já, né? Como é que mas depois isso é muito bonito, perto dos 50 que você com deu 50, exatamente. Aí eles me aceitaram. Aí lá eu descobri a história das emoções. Né? Fiquei encantada. Eu falei assim, gente, maravilhoso, isso que eu quero saber, é isso que eu quero estudar. Né? Tava igual a complexidade 25 anos antes, veio a história das emoções para mim. Aí eu terminei o mestrado e eu falei assim, eu quero continuar. Né? Mesmo sabendo que a minha família já ia voltar para o Brasil, eu falei, eu quero continuar. Aí eu apliquei para o doutorado, eles me aceitaram e se tudo der certo, vou defender a tese agora em janeiro. Maravilhosa! E a gente deseja as melhores e maiores vibrações aqui, de muito sucesso. Obrigada. Na tua tese. Muito. Infelizmente a gente vai chegando ao fim, não é? A gente ficaria aqui muito tempo Márcia, com a Márcia. Eu adoro. Uma delícia, Márcia, viu? Volta! Tem muito assunto ainda. E a gente poder se aprofundar em cada tema tão rico que ela nos trouxe, não é? Nosso tempo não nos permite. Então, nosso podcast vai chegando ao final. A gente pede muito, Márcia, que você olhe para aquela câmera e deixe uma mensagem para todo mundo que nos vê e nos assiste, fundamentalmente para as mulheres que estão nos vendo. Aproveita também, já deixa os teus contatos, como é que as pessoas te acham, o teu livro, o teu Instagram, tuas redes. Tá, então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite, uma delícia conversar com vocês. Obrigada, a gente, né? agradece. A gente agradece muito. Uma mensagem para as mulheres em especial, assumam-se como mulheres. Vocês valem tanto quanto os homens, mas são diferentes deles. Somos diferentes deles. Né? E para acompanhar meu trabalho, vou pegar aqui o livro esse aqui já é da Beth, todo marcado. Eu sou dessas também. O meu aqui foi inaugurar hoje. Porque Casamos, da editora Almedina, que agora foi comprada pela Alta Books, então vocês podem, de repente, encontrar pela Alta Books também. O meu Instagram. Não, conta que ele estava na lista dos mais vendidos. Quando foi lançado no ano passado. Sim, Instagram é o meu nome inteiro, Márcia Esteves Agostinho. @Márcia Esteves Agostinho. Vou adorar que vocês me sigam lá. Até a próxima. Obrigada. Maravilha. Olha, a gente gostaria muito de agradecer mais uma vez você que está nos acompanhando, dizer que a tua história também pode virar tema do nosso podcast. Escreve pra gente no Mulher Maravilha podcast@gmail.com. Esse canal é de vocês,
e nós seremos a sua voz, não é, Roberta? É isso aí, compartilhem esse nosso conteúdo com todas as pessoas possíveis, com seus afetos, chama o crush, o amor, amigos, o ficante, a vizinhos, família, os vizinhos, para que conteúdos tão ricos como esse alcancem um número cada vez maior de pessoas no Brasil e no mundo. A gente pede esse apoio aí de vocês. Nosso podcast vai ficando por aqui, uma delícia poder produzir tudo isso pensando em você que nos assiste. A gente se vê na próxima semana em mais um episódio do Mulher Maravilha Podcast. Fiquem bem, fiquem com Deus e até lá. Até lá, um beijo.